Prezados alunos, bem-vindos. Vamos dar início das aulas 25 e 26, que fala da unidade 3.0, inspeção de sistema de detecção e extinção de incêndios. Essa unidade 3.0 tem os subitens 3.5, que são equipamentos, aplicações, manutenção e cuidados especiais, e o item 3.6 fala sobre funcionamento dos equipamentos, utilização e cuidados especiais com esses equipamentos e acessórios. Item 4.0 equipamento de extinção móveis e portáteis. Quando o extintor móvel ou portátil for descarregado, ele deve ser repreparado para futuro uso, como segue. Item 4.1 quando o extintor for com gatilho no manual, certifique-se de que o cilindro não está pressurizado. Correto. Para evitar acidente de ejeção na pessoa que está manipulando para a devida recarga, verifica-se pelo peso do extintor ou por equipamento específico de verificação do nível da garrafa. Geralmente esses extintores são recarregados por firma contratada pela empresa do navio, e lá são tomadas providências de segurança no ambiente do trabalho para evitar acidentes. Item 4.2 limpe o cilindro e inspecione se há alguma corrosão. Na firma especializada é verificado o estado geral de todos os extintores, e aqueles que apresentam algum problema são substituídos. Os que estão sem corrosão são jateados e pintados. Item 4.3 cheque se o cilindro está na época de sofrer teste de pressão. Feito tal teste, geralmente pelos fornecedores. Todos os equipamentos de combate ao incêndio de todos os navios de toda a frota mundial recebem uma certificação específica de acordo com as normas da IMO e da Convenção Internacional do SOLAS, com datas de validades anuais para suas inspeções, e também informações dos testes de pressão que são realizados a cada 5 anos, de acordo com as regras internacionais e do país de bandeira da embarcação. O encarregado de bordo dos equipamentos de segurança de combate ao incêndio verifica nos documentos constantes de bordo ou no próprio corpo dos extintores onde estão os adesivos colocados pela firma especializada que fez a manutenção ou fabricação desses equipamentos, para que seja providenciado a devida manutenção. Vamos passar agora um vídeo sobre equipamento de extinção móveis e portátil. Abrir um link com vídeo. Fabrício Nogueira, hoje vou falar sobre extintores de incêndio. Para isso me baseei na NT21 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e separei 3 extintores deles. Sejam bem-vindos ao nosso canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Quando a gente fala sobre extintor de incêndio, a gente usa essa palavra extintor de incêndio, a gente pensa que o extintor combate o incêndio. Não, o extintor não serve para combater um incêndio, ele serve para combater o princípio de incêndio. Um incêndio é um fogo fora de controle. O extintor de incêndio ele tem mais ou menos 1 minuto de atuação
um extintor portátil, né? Então, definitivamente, um extintor ele não vai combater um incêndio, ele vai combater um princípio de incêndio, ou como algumas literaturas gostam de chamar, o foco do fogo. As classes de fogo são determinadas pelo material queimado e são divididas em pelo menos 5 classes pela literatura. É importante a gente entender um pouco delas. A classe A é o fogo em material sólido, comum. Um exemplo que eu posso dar é a madeira, os papéis, plástico, por exemplo, também. E um grande diferencial deste tipo de classe é que o fogo não queima só na superfície, como em seu interior. A classe B, o fogo é um combustível sólido ou um combustível líquido. O combustível sólido, por exemplo, eu posso citar a graxa. Já o combustível líquido é a questão do álcool e a gasolina. Neste caso, nesta classe, o fogo acontece somente na sua superfície, ok? Já a classe C é o fogo em equipamento, instalações elétricas energizadas. A classe D é o fogo em materiais pirofóricos ou em metais combustíveis. Acontece em metais principalmente quando os metais estão em forma de pó. Já a classe K, bem, esse K vem do inglês kitchen, que significa cozinha. É um incêndio em óleos vegetais, óleos animais e gorduras, usados tanto em cozinhas industriais quanto cozinhas comerciais. Os extintores ele tem algumas classificações também. Os extintores podem ser classificados quanto ao tipo de agente extintor. Então ele pode ser de água pressurizada, CO2, pó químico seco. Ele pode ser classificado quanto à forma de ação sobre o fogo. Ele pode ser classificado também quanto à forma de pressurização, uma questão mais de manutenção mesmo. E pode ser classificado pela massa total. Essa questão da classificação pela massa total é importante vocês entenderem. Um extintor portátil é considerado portátil aquele que vai quando tem a massa total até 20 kg. Já o extintor sobre rodas, ele vai partir de 20 kg e vai até 250 kg. Então o extintor portátil não pode ultrapassar 20 kg. Já o extintor sobre rodas, ele vai de 20 kg até 250 kg. Uma orientação que eu dou, um comentário básico, é que você pode sim usar os extintores seu na tua edificação para fazer um treinamento básico. Pega alguém lá na tua edificação que já tem algum treinamento que extintor e mostra para as pessoas de uma forma geral como usar esse extintor. Manda ela pegar lá, sabe, pegar o extintor onde que ele estiver preso, manda ele levantar, sentir o peso. O extintor pesar até 18 kg mais ou menos aí na parte prática, você vai conseguir achar extintor até 18 kg. Então, pegar esse extintor, romper o lacre, o pino e acionar ele mesmo, ver como que ele aciona, é interessante. Para no momento do incêndio, naquele momento que você precisa de tempo, como eu já falei, um extintor tem um princípio de incêndio. Para ele não virar incêndio, esse fator tempo é primordial. Pessoal, aqui a gente tem 3 extintores, os mais vistos, visualizados aí em shoppings, em casas públicas, edificações. De uma forma geral, utiliza-se esses 3 tipos de extintores. Aqui você tem o água pressurizada. Observe que ele só pode combater incêndio do tipo classe A, tá ok? Um outro ponto de uma atenção é o selo de homologação junto ao Inmetro. Isso daqui identifica que o teu fornecedor, que a tua manutenção foi feita por uma empresa homologada junto ao Inmetro. E aqui você tem a validade, tá? A validade do teu extintor, quando você tem que mandar novamente o teu extintor para manutenção. Observem o seguinte, esse extintor é acompanhado de um manômetro. Esse manômetro tem que ficar na parte verde, ele não pode nem ficar com pressão acima nem pressão abaixo. Se estiver assim, volta com ele para sua manutenção. Lacre tem que estar aqui, não pode estar um lacre violado, ok? O lacre violado quer dizer que ele pode ter sido utilizado. Se ele pode ter sido utilizado, verifica o manômetro. Ok, o manômetro, tendo um lacre, coloca. Não tendo, tem que mandar novamente a manutenção para verificar e colocar novamente o lacre. Tá? Extintor de água pressurizada. O pó químico seco, como eu falei para vocês, eles são bem parecidos. Observem o seguinte, tem uma solda na parte superior, tem manômetro, tem essa parte da mangueira aqui, mas a grande diferença dele é o agente extintor, tá ok? O agente extintor é um pó químico e esse agente extintor é água. Esse daqui combate a classe de incêndio B e C e esse daqui classe de incêndio, apenas a classe de incêndio A. A grande diferença é tá ok? Se você utilizar o pó químico seco numa classe de incêndio A, como o fogo está pegando mais para a parte interna do material, isso daqui vai ter pouco resultado, né? O pó químico seco vai ter pouco resultado.
O extintor de pó químico seco, ele não vem cromado normalmente. Essa daqui é uma possibilidade, ele pode vir tanto vermelho quanto cromado. É um extintor bem parecido com o extintor de água. Agora observe que ele combate incêndio do tipo classe B e classe C, tá ok? Também tem um manômetro que você tem que deixar ele sempre na parte verde. Lacre, ok? Mangueira, bem, muito parecido com o extintor de água, tá? Então esse é um cuidado que você deve ter. Extintor classe A, de água combate classe A. Extintor pó químico seco, classe B e C, ok? Então, uma diferenciação básica que a gente costuma falar, né, em meio dos profissionais é um cascudo que você pode dar no extintor e observar que esse do pó químico seco, de fato, tem um som bem seco. Já o de água tem um som mais agudo, tá ok? Então, são as grandes diferenças entre o extintor de água e de pó químico, para você ter cuidado na hora de você combater o incêndio. Aqui a gente tem também um extintor que combate classe B e classe C, ok? Observe que ele é completamente diferente dos outros. Ele não tem a solda na parte de cima, ele não tem um manômetro. Aqui você tem o difusor, aqui você tem o do difusor ou canopla, tá ok? Ausência do manômetro, e ele é um extintor que ele emite CO2, tá ok? Então quando você tem a saída do gás daqui de dentro para fora, essa parte do difusor vai chegar a menos 70 graus centígrados. Então você nunca coloque a mão aqui, é um risco de acidente absurdo, é uma queimadura que a gente chama de queimadura de gelo seco, ok? Então é bom destacar que o extintor de incêndio normalmente é o primeiro equipamento a ser utilizado em caso de incêndio. Logo, a pessoa que vai combater o incêndio deve garantir que é possível combater aquele incêndio com mais ou menos 1 minuto. Como eu falei, a carga extintora que está ali do extintor portátil vai garantir esse tempo aí de mais ou menos 1 minuto. Então, para o extintor ser útil, ele tem que ter essa capacidade de combater aquele princípio de incêndio em mais ou menos 1 minuto. E é importante também falar o seguinte, que o extintor de incêndio, ele normalmente, salvo a exceção da edificação unifamiliar, em todas as outras edificações, o extintor de incêndio é obrigatório sim. Na questão da inspeção, eu percebo alguns erros assim básicos, assim que a gente sempre encontra, sabe? Então, pensando nesses erros, eu fiz 5 perguntinhas básicas que você pode incorporar aí no teu checklist para você deixar com a tua brigada de incêndio ou com o pessoal mesmo da tua manutenção, tá ok? Então, assim, na hora dele passar lá verificando, inspecionando os extintores, primeiro, ele tem que verificar se os extintores estão nos locais adequados. Se o CO2 está no local do CO2, se o PQS está no local do PQS, se a água está no local da água. Segundo, você verifica se o teu lacre está intacto. Se ele não estiver intacto e você não tiver como garantir, por exemplo, através do manômetro, que não teve perda de carga, você tem que mandar ele para manutenção novamente, não tem como. Manda para manutenção, verifica se o peso está ok, se ele está em condições de uso, e aí vão te mandar com um lacre novo. A terceira questão é se a área está livre e o acesso também ao extintor está livre. É importantíssimo. Para você ir lá e pegar o extintor, não pode só estar a área livre e você ter um montão de caixa ali interrompendo a passagem. A quarta é: os extintores estão bem visíveis? Os extintores têm que ficar em locais bem visíveis, para garantir que um visitante, por exemplo, possa ali pegar e combater o princípio de incêndio mesmo. A quinta questão é: não apresenta nenhum amassado, nenhum dano físico. Se ele está lá com o amassado, você tem que mandar ele para manutenção, não adianta. Então, neste vídeo foi possível entender melhor alguns pontos. A diferença do incêndio e o princípio de incêndio, o que você pode combater, né, com o extintor de incêndio, as classes de fogo, a importância de um treinamento básico e como fazer, né, com teus próprios extintores de incêndio, a classificação dos extintores, uma classificação bem básica. Fizemos então uma chamada rápida ali com 3 tipos de extintores básicos, que foi a água pressurizada, o CO2 e o pó químico seco. E por último, a gente deu uma dica dos erros mais encontrados, né, nos extintores, nas nossas inspeções, para você colocar aí no seu checklist. Tá ok? Querendo tudo isso escrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, peça o nosso e-book que a gente vai te mandar com certeza. Então lembre-se, vida sempre vem em primeiro lugar. Um abraço.
Continuando nossa aula, o item 4.5, código 4.4. Cheque se o tubo de descarga e o bico estão limpos e desimpedidos. Nessa rotina semanal de inspeção dos equipamentos de segurança, o encarregado, segundo o oficial de náutica, faz a limpeza geral de todos os extintores e sua manutenção para que fiquem prontos para uso. Item 4.5. Cheque a operação da válvula do gatilho para certificar-se de que ela está operando livremente. Às vezes, essas válvulas, devido à corrosão pela água salgada, dos borrifos das ondas que chegam ao navio durante a viagem, ficam travadas. O encarregado utiliza um spray anticorrosivo para lubrificá-las e deixá-las prontas para uso. Item 4.6. Checar a operação e a tensão das outras válvulas se existirem. Na mesma operação anterior, faz-se a manutenção corretiva para a corrosão e verifica-se as molas e suas pressões se estão a contento. Item 4.7. Torne a montar o extintor usando os passos corretos de remontagem e o refil novo. Nesse caso, com relação aos dias atuais, geralmente esses equipamentos de segurança contra incêndio são enviados para a firma especializada para sua devida manutenção. Item 4.8. Após ter sido remontado, recoloque a trava, pino de segurança. Como explicado anteriormente, será feito por firma especializada. Item 4.9. Escreva a data do reenchimento no selo de registro do cilindro. Quando os equipamentos vierem de terra, onde foi enviado para sua manutenção pela firma especializada, o encarregado de bordo checa a documentação trazida junto com todo o material, confere todos os equipamentos, verificando os serviços que foram feitos corretamente, checando os adesivos e as datas da nova recarga e o selo do Inmetro e o ABNT. 5.0. Recolocar o extintor na posição anterior, original, ou no paiol, como indicado pelo encarregado de segurança. Usando o plano de segurança do navio, onde consta todos os equipamentos de segurança e salvatagem, e onde são indicados nesse plano, pelos desenhos da IMO, a sua verdadeira posição, recolocar todos os equipamentos que foram trazidos para bordo pela firma especializada. Nenhum extintor parcialmente descarregado ou vazio deve ser colocado em sua posição original sem que seja devidamente recarregado. Não se faz isso em nenhum navio mercante ou de outra marinha qualquer, porque isso impacta na questão da segurança e na vida humana no mar, de acordo com Solas. Item 5.0. Equipamentos de bombeiro e outros equipamentos de proteção pessoal. Além dos esquemas de inspeção e manutenção, devem ser incluídos checagens. Item 5.1. Se todos os equipamentos de bombeiro estão em suas corretas posições para imediato uso. Os equipamentos de bombeiro propriamente ditos são a roupa de amianto de aproximação ao fogo, os equipamentos de respiração autônomo e os EPIs. Geralmente esses equipamentos são guardados nos paióis do cave, controle de avarias, e os EPIs
são fornecidos pelo encarregado da segurança do navio aos tripulantes no ato do seu embarque, no momento de sua familiarização ao navio. E os restantes sobressalentes em paiol próprio e guarda do material de segurança, como bota, capacete, luvas e macacões. Item 5.2. Se todos os equipamentos pessoais estão sem avarias e completos, o encarregado, no momento de receber esse material, quando o navio estiver no porto fornecedor, checa a sua documentação e verifica visualmente o material se está em boas condições de uso. Item 5.3. Se as baterias das lâmpadas de segurança, as lanternas, estão carregadas totalmente. Semanalmente é verificado pelo encarregado e se todas elas estão todo o tempo em situação de carga. Passar um link agora aqui, um vídeo sobre os equipamentos de bombeiros e outros equipamentos de proteção pessoal. Aguardar abrir o link aí do vídeo. Veremos neste módulo inicialmente o material que tem o propósito de proteger o homem que combate o incêndio contra os fatores que coloquem em risco sua integridade física. É conhecido genericamente como equipamentos de proteção. As roupas comuns constituem importante elemento de proteção contra o calor radiante e a ação dos gases quentes. É fundamental que tenha todas as partes do corpo cobertas. Tecidos como o nylon, tergal, plásticos devem ser evitados, pois são de material inflamável. Em certas condições, se faz necessária uma proteção adicional que é obtida com as roupas de penetração e de aproximação. O uso da roupa de penetração em locais muito quentes ou em meio às chamas só é possível por tempo limitado. Ao maior sinal de calor excessivo, dificuldades de respiração ou outro sinal de alarme, o utilizador deve se afastar imediatamente. É normal a formação de gases irritantes aos olhos e vias respiratórias durante os incêndios. Mesmo gases tóxicos podem ser formados conforme o material em queima. O uso de máscaras próprias contra gases permite a respiração em atmosferas contaminadas. Essas máscaras operam segundo dois sistemas diferentes. Máscara com tambor gerador de oxigênio. Máscara com ampola de ar comprimido. A máscara com tambor opera em circuito fechado, isto é, sem ligação com ar ambiental. Possui peça facial com visores e tirantes para ajustagem. Bolsa. Traqueias.
Tubo T com as válvulas de inspiração, expiração e partida. Suspensórios. Alojamento do tambor. Marcador de tempo. O tambor é o responsável pela revitalização da atmosfera no interior da máscara. Funciona por ação química, produzindo oxigênio e retendo vapor d'água e gás carbônico. Usando o tambor de partida rápida, a única operação é puxar para frente o pino do archote existente em sua base. Esse archote inflamado produz oxigênio suficiente para encher a bolsa e permitir a respiração até que o sistema funcione por si. O tempo de utilização do tambor varia conforme a pessoa e tipo de trabalho que está realizando. O marcador de tempo acionando uma campainha alerta o utilizador para o tempo de uso do tambor, que não excede 1 hora. O ideal é ajustá-lo para 30 minutos e prorrogá-lo, se tudo estiver bem, por mais 15 minutos. Dificuldades de respiração e embaçamento do visor são indicadores de que a vida útil do tambor se expirou. O utilizador deve se afastar imediatamente do local. A remoção do tambor após o uso não deve ser feita com as mãos desprotegidas, pois ele estará muito quente. Os materiais químicos no interior do tambor são muito cáusticos. Jamais perfure-o ou jogue água em seu interior. Na presença de óleo, graxa ou gasolina, pode explodir. Outro tipo de máscara é a que utiliza ampola de ar comprimido. A mais comum é a Icaba. Elas operam em circuito aberto, ou seja, o ar fornecido pela ampola tem sua pressão reduzida e é dirigida para a máscara propriamente dita, onde após utilizado é descarregado para o exterior. O conjunto deve se acomodar justa e confortavelmente ao corpo. Para iniciar a operação, abra as válvulas dos cilindros, coloque a máscara ajustando-a, respire para se assegurar que o ar está fluindo normalmente pelas válvulas de inspiração e expiração. Feche as válvulas dos cilindros e respire até que o ar remanescente seja exalado. Se ao inspirar profundamente a máscara colar no rosto, teremos a indicação de que a máscara apresenta perfeita vedação. Reabra as válvulas dos cilindros. A máscara está pronta para operar. Ao cair a pressão dos cilindros, soará um sinal indicando que restam 10 minutos de ar nos cilindros. Sua duração é de cerca de 1 hora, conforme o trabalho que se executa. Qualquer tipo de máscara de mergulho pode também ser utilizada em combate a incêndio. O cuidado que se deve ter nesses casos é com a qualidade do ar fornecido. Os compressores não devem aspirar ar de locais contaminados, pois será transferido ao utilizador com graves riscos. Vimos neste módulo alguns equipamentos que protegem o homem que combate o incêndio. Agora, mostraremos os sistemas de detecção de incêndios que protegem as instalações. Eles são acionados tão logo ocorram indicações de princípios de incêndio. Esses detectores são sensíveis a fumaça, gases ou calor em níveis anormais. O sistema Minerva, empregado nas fragatas, consiste em detectores instalados nos diversos compartimentos do navio, exceto hangar e sanitários, e se ligam ao console do controle de avarias do Centro de Controle de Máquinas. Qualquer detector, quando atuado, faz soar um alarme sonoro e visual. Sistemas mais modernos já prevêem ligação direta de detectores e sistemas de borrifo, iniciando o combate ao incêndio ao mesmo tempo que o alarme.
Continuando a aula 85.4. Seu equipamento de respiração autônoma está pronto para uso. Semanalmente esse material é verificado e testado pelo encarregado, que tem a bordo garrafa de ar sobressalente, só para esse fim, e registra o teste no livro de registros dos equipamentos de segurança salvatagem. Item 5.5. Se as garrafas de ar comprimido, inclusive as reservas, estão mantidas completamente carregadas, são checadas como anteriormente falado. Verifica-se o manômetro da garrafa e checa as reservas pelo peso. Item 5.6. Se após ter sido usado o aparelho de respiração autônomo foi desmontado para assegurar que todas as suas partes foram limpas e todas as suas válvulas estão operando corretamente. Geralmente esses equipamentos são enviados para a terra para a firma especializada que faz todos os procedimentos de recargas e testes em todo o equipamento e os envia de volta para bordo devidamente certificado, e o encarregado de bordo guarda no paiol do cabo. Item 5.7. Se os cabos de segurança à prova de fogo não estão avariados. Também verificado semanalmente pelo encarregado, se estiverem avariados, são trocados e pedidos cabos novos ao chefe de seções de bordo, imediato ou oficial superior de máquina, pelo modo online interno do navio. Término das aulas 25 e 26. Muito obrigado e até as próximas aulas.